Bem, a minha expectativa é de que o Pleno do Supremo Tribunal Federal mantenha a decisão do ministro Luiz Fux e, por consequência, tornando sem efeito a decisão do ministro Marco Aurélio. Especialmente porque, no caso concreto, verifica-se impossível o juiz de primeiro grau renovar a cada 90 dias a prisão preventiva, porque ele já emitiu sentença nesse processo e, portanto, já encerrou a sua prestação jurisdicional. Ora, como um juiz de primeiro grau que não detém mais o processo e já deu termo à sua prestação jurisdicional, conseguirá renovar indefinidamente a cada 90 dias essa decisão. Isso é impraticável. Segundo, porque o Supremo Tribunal Federal deve respeitar a quem a Constituição incumbiu de dar interpretação final à lei federal, que é o Superior Tribunal de Justiça. E esse tribunal já disse, em inúmeros julgados, que a falta de renovação a cada 90 dias não necessariamente exige a soltura imediata do preso, cabendo sempre, como sempre foi, e assim diz o Código de Processo Penal, avaliar a questão de ordem pública, o caso concreto, a periculosidade do agente. Esses são os melhores ditames da Justiça que estão esculpidos no Código de Processo Penal desde sempre. E, portanto, tendo uma interpretação correta acerca deste... Cortou o finalzinho da mensagem aí, mas esse é o promotor de justiça do Rio Grande do Sul, Bruno Carpes, dando a sua opinião aqui na Rádio Bandeirantes sobre o julgamento de hoje no Supremo Tribunal Federal envolvendo o caso de André do Rep. E também, para mais um depoimento aqui na sequência, o advogado e professor da PUC de São Paulo, Pedro Serrano, também trazendo a sua opinião. Bem, me parece que no caso do julgamento aí do Supremo, ou do julgamento em geral, né, da libertação do André do Rep, houve um inegável erro do sistema de justiça. O juiz de primeira instância, das instâncias inferiores, deveriam ter justificado a manutenção da prisão e ele ser mantido preso. Eu não creio que houve erro do ministro Marco Aurélio. A lei, de qualquer forma, esse erro é um erro na aplicação da lei e não um erro da lei. Eu espero que no julgamento, vamos dizer, não se esvazie de sentido esta lei, esse dispositivo do parágrafo único do artigo 316, que teve um sentido civilizatório no nosso sistema. Nós somos talvez o país do mundo com o maior número de aprisionados preventivos, sem ter direito de defesa. Já fomos advertidos pela ONU e pela OEA nesse sentido, de estarmos usando as medidas preventivas, as prisões preventivas como forma de controle social, né? Isso não deve haver num país civilizado e democrático. Nós devemos entender que qualquer decisão nesse caso acaba repercutindo efeitos para milhares de presos que não são periculosos, não têm essas características infelizes que o André do Rep tem. Mas não há como negar que houve um equívoco do sistema de justiça ao libertá-lo. Quer dizer, mesmo as pessoas que são a favor de todas as instâncias para defesa, mesmo as pessoas que são a favor desse processo mais alongado, mesmo essas pessoas compreendem que deveria ter sido feita uma análise desse caso, de todos os casos, na verdade, específicos, para saber quem são essas pessoas que estão sendo soltas. É esse princípio da razoabilidade, né? Vamos avaliar quem é quem. Quem mais se manifestou a respeito disso foi o ex-juiz e ministro Sérgio Moro. Ele disse o seguinte no Instagram, nas suas redes sociais: o debate sobre a soltura do traficante deveria incentivar a votação de boas propostas no Congresso, como aquela que prevê a volta da prisão decorrente da condenação em segunda instância. E também aqui propõe a revogação desse parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal. Esse é o artigo que foi usado pelo ministro Marco Aurélio Mello para soltar esse traficante. Agora, só no Brasil que um pacote com o nome de anticrime, o nome do pacote é esse, é anticrime, tem um artigo que é usado para beneficiar um criminoso, só no Brasil. Olha, Mariana, sabe que quando eu usava muito essa expressão, isso só acontece no Brasil, né? Até quando eu fui morar em Portugal.
Aí descobri... Mas aí não vale que eles são Descobri nossos que, olha, pais. todas essas coisas que a gente fala aqui, né, acontecem em todos os lugares, né? Comecei a prestar atenção, foi um choque, né, de realidade lá em Portugal. E aí eu comecei a observar que nos demais países da Europa, no mundo inteiro acontecem essas coisas, né? Eu acho que não somos aqui juristas, com exceção, é claro, do Pedro Campos, mas não temos condições de avaliar do ponto de vista jurídico. Mas claramente essa lei está mal feita, né? Uma lei que cria uma regra que modifica tão radicalmente o processo penal, não ter ali na sua origem, uma limitação à sua aplicação, né? Condicionando a sua aplicação, por exemplo, ao fato de o réu não ser, não responder ou não ter sido condenado por organização criminosa, por formação de quadrilha, por não ter sido responsabilizado por crime de sangue, né? Não ter mandado matar. Enfim, há tantas coisas que o legislador podia fazer para limitar a aplicação da lei. A lei em si é boa, pelas razões que alguns desses juristas que gravaram depoimentos para nós elencaram, né? E a principal delas é exatamente esse esforço para reduzir o número absolutamente espantoso de presos provisórios que nós temos sem julgamento. A prisão preventiva acaba sendo usada, em muitos casos, segundo denúncias que a gente ouve frequentemente, para forçar o preso a confessar ou fazer acordo de delação premiada, ou para punir mesmo, né? Aí vai ficando lá, esquecem o cara lá sem julgamento, né? E o que o torna um preso, uma sentença provisória, entre aspas, mas meio que definitiva. Eu acho que é boa a lei no sentido de contribuir para reduzir isso, para acabar com isso. Mas tem que ter uma limitação, que eu acho que essa é uma falha de origem, né? Tinha que ter sido feita tinha que ser suprida pelo legislador, né? E, novamente, aquela coisa que um dos nossos ouvintes, ou uma ouvinte, já não me recordo, agora há pouco disse que é preciso que o Supremo pare de legislar, sem dúvida nenhuma, mas, sobretudo, que o Congresso comece a trabalhar, né? Não pode a gente estar no Congresso Nacional 12 propostas de emenda constitucional apresentadas, com os números adequados, que mexem com questões como essa, e simplesmente estão todas elas na gaveta do Rodrigo Maia. Ele não tem interesse nenhum. Essa coisa da prisão de segunda instância, o Rodrigo Maia tem um acordo, não só em relação a isso, como em relação a outros temas, um acordo lá com a bancada à esquerda, a bancada, embora minoritária, que votou nele, o pessoal do PCdoB, o pessoal do PT, não sei o que. Eles têm um compromisso de botar isso para votar, vão aprovar. Então, olha, enquanto a gente tiver líderes políticos dessa estirpe, de fato, não vamos a lugar algum. Você sabe, Cláudio Humberto, ontem, numa matéria publicada pelo jornalista Josmar Josino no UOL, havia informação que o ministro Marco Aurélio Mello havia, há alguns meses, liberado uma outra pessoa importante ali na estrutura do PCC. Não me lembro, também acho horrível a gente ficar dando nome de criminoso, fazendo com que a pessoa fique mais famosa. E aproximando da gente, né? Como se fosse um apelido carinhoso. Eu não quero nem saber, é um chefão, um bandido. É isso aí. Bem, o que aconteceu nesse caso? Uma justificativa exatamente a mesma. A defesa desse cidadão alegou que ele estava preso há muito tempo e com prisão preventiva e sem julgamento, e aí o ministro Marco Aurélio colocou na rua. Não houve a mesma repercussão que houve agora no caso do André do Rep, porque havia ali uma diferença, digamos, de importância dessas duas pessoas dentro da organização criminosa, mas foi um processo muito semelhante. Há quantos anos esse outro bandido estava preso em preventiva? 5 anos e 7 meses. E não é que não tinha sido condenado, já tinha. A questão é que recurso em cima de recurso, em cima de recurso, e aí essa questão da segunda instância, só pode depois a prisão só depois da decisão do Supremo, quando houver recurso. É quase impossível você conseguir ter uma sentença condenatória hoje no país. Então, você tem ali pessoas que estão condenadas, como no caso desse André de não sei o quê, que estava condenado a 26 anos de prisão em segunda instância, mas estava preso por preventiva. Não era por causa
causa das condenações. E é uma questão muito séria. Como é que uma não pessoa, tinha condenação Cláudio, transitada em julgado, exato, né, exatamente. O problema é o transitado em julgado, é esperar todos os recursos. Até transitar em julgado vão 20, 30 anos. Exatamente. Não é? Ao mesmo tempo, a gente não pode achar normal que uma pessoa fique presa há quase 6 anos com prisão preventiva. Não é? É muito estranho isso que está acontecendo. Isso mostra que as coisas não estão funcionando É por isso direito. que a maneira mais justa de resolver isso e aquela mais definitiva é aprovar a condenação depois da segunda instância. Porque o que acontece depois de uma segunda instância? A pessoa não vai ser considerada inocente. Depois da segunda instância, o que vai ser avaliado são recursos de algumas pequenezas ali do processo, de algumas formas. Vão talvez mudar a condenação, o prazo que a pessoa vai cumprir a pena, mas não se ela é culpada ou se ela é inocente. Já se ela foi condenada em segunda instância, já se sabe que a pessoa é culpada por um crime. Agora, é isso, ou a gente deixa todo mundo solto, ou a gente deixa todo mundo preso injustamente, sem a condenação ter chegado ao seu prazo final. Não dá mais. Cadê a razoabilidade no país inteiro e para tudo? O Mário, o Cláudio trouxe uma questão importante sobre essa história dos 90 dias aí, né, para reavaliação da prisão, né? Isso, eu acredito que esse é um dispositivo importante para a legislação brasileira. Porque não é todo mundo que nem o André do Rap, que é rico e tem dinheiro para pagar bom advogado. Isso. O pobre não tem dinheiro para pagar advogado e fica mofando lá na cadeia. Né? Fica mofando na cadeia, às vezes injustamente. Ou foge, como aconteceu hoje na Papuda, não é? 17 detentos fugiram, fizeram um buraco no teto. Daniel Batista mandando aqui a informação pra gente, observando o seguinte: é o que faz quem não tem advogado bom e caro. Todo mundo quer fugir da cadeia, não é? Então, ou você sai pela porta da frente ou tenta fugir de outra forma. Quem tem bom advogado, né, e contatos aí, consegue fazer que nem o André do Rap, né? Fala lá, se vangloria dentro da cadeia, que vai sair antes do Natal e sai pela porta da frente na imagem que a gente está vendo repetidamente desde o fim de semana. Agora de novo na tela do Bora Brasil com o Joel e com a Thaís, né? Mais uma vez a imagem exclusiva aí do jornalismo da Band mostrando esse deboche, né, para a população. Agora, em relação ao que o Cláudio disse sobre tá na lei, né, os detalhes disso, a nossa legislação, né, Cláudio, os juristas sabem, a aplicação da lei, né, ela não é baseada só aquilo que está escrito na lei. Tem princípios de direito que regem a interpretação. Senão você colocaria no computador ali o caso e o computador tira a ficha, né? Não é algo lógico, automático assim. É feita uma construção, né, do pensamento do dispositivo legal para interpretação e aplicação no caso concreto. É assim que funciona, né? A gente pode discordar, pode inventar uma máquina que daqui a um tempo vá tirar sentenças imediatas. Mas não é assim que funciona. E a gente sabe, mais ou menos para o ouvinte se situar naquilo que nós estamos falando, você tem uma lei, por exemplo, no seu condomínio, que diz que você não pode fazer barulho depois das 10 da noite. Mas a lei não diz que você pode fazer um barulho excessivo às 8 horas da manhã, às 10 horas da manhã. Por quê? Porque não precisa isso, né? Você precisa limitar o barulho naquele horário noturno. Durante o dia você já sabe, né, qual é o limite que você tem. Você não pode enfiar um alto-falante lá para fora, senão você também vai ter problemas. É isso que aconteceu. Essa lei, ela foi introduzida para esses casos, né, que não forem analisados em primeira instância e que o bandido fica lá mofando na cadeia. No caso do André do Rap, já tinha uma condenação. O processo já tinha saído da mão desse juiz. Por isso também a gente tem que repensar aqui o momento de cobrança desse magistrado de primeiro grau. O processo não está mais com ele. Enquanto estava com ele estava renovando. Então a lei não é clara, né, Pedro? Porque quem é que tem que fazer essa manifestação? Mas é essa discussão que a gente está tendo. A lei precisa ser mais clara do que ela é, né? Para os operadores do direito, alguns que nós estamos ouvindo aqui, não precisa. Porque a própria... Pois mas Pedro, para não acontecer casos como o do André do Rap, tem que estar na lei. Talvez tenha acontecido o caso para a gente fazer isso. Público. Né? Tem um princípio no serviço público que é o seguinte: só pode fazer o que a lei autoriza, o que a lei determina. O que não é explicitado na lei, isso é absolutamente ignorado. Só pode fazer o que está na lei. E o juiz, o serviço público inclui o juiz. E tem juiz que usa isso mesmo, né? Diz, está na lei, eu vou aplicar porque está aqui na lei. Ah, mas tem o princípio da razoabilidade. Sim, meu caro, mas está aqui na lei.
né? O cara tem cabeça dura, então ele só, né? Tem gente que é assim, que a gente sabe como é que é, né? Mas é esse o Em debate outras- que a em gente está outras travando. atividades, A lei você precisa ser imagina- tão prolixa assim? Ela precisa ser... Acho que, né? olha, eu vou ler de novo aqui o parágrafo único do tal artigo 316 não comentado. Eu não estou dizendo se está certo ou está errado, estou Decretada promovendo o debate a aqui só. prisão preventiva, deverá o órgão emissor, sublinhando aqui, emissor da decisão, revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Deverá o órgão emissor da decisão. Aqui é a palavra-chave. Quem é o órgão emissor da decisão da prisão? Então, se o caso está no Supremo, é o ministro Marco Aurélio Melo? Essa é a Não, interpretação que a gente vai ter? Foi decretada por ele. O emissor é o da primeira Não, quem instância e decretou de foi o ofício. primeiro grau, né? Isso. Tá certo. Agora, exatamente, custava nada acrescentar mais um parágrafo, né? Talvez Parágrafo- acrescentem, né? Acrescenta lá um parágrafo, só, olha, tá fora disso quem é traficante, quem é, sabe, quem tá condenado por outros crimes, quem já foi condenado por outros crimes, né? Quem foi, sei lá, aqueles que participam de organização criminosa, formação de quadrilha, enfim, põe ali explicitamente as exceções, né? Porque a lei é boa, mas assim, esse caso é aquela coisa do pau que bate em Chico, bate em Francisco, nesse caso foi usado em benefício do bandidão, né? Isso é que não pode.